Fala aí, pessoal, vamos iniciar então a quarta parte da série de vídeos aí de conexão VBA ao MySQL. Então, nessa quarta parte, nós vamos verificar aí as funções relacionadas ao botão editar. A gente já viu nos vídeos anteriores aí como criar o banco de dados lá no servidor, no PHP-MyAdmin, a criar o banco de dados, a criar a tabela desse banco de dados, a inserir as colunas que vão receber os dados dessa tabela. A gente também viu como salvar um registro nessa tabela, como puxar esses registros da tabela no servidor para a listbox aqui dentro do nosso formulário no Excel. Então agora a gente vai ver as ações relacionadas aí ao botão editar. Então, a princípio, por padrão, quando eu abrir o formulário, lá no Initialize, no procedimento, ele vai estar desabilitado as opções editar e excluir, justamente porque eu não tenho nada selecionado, então eu não tenho o que editar. Isso aqui é uma forma de proteger o formulário aí contra erros. Então, se eu quiser fazer a edição de algum dado já adicionado na nossa tabela, então eu vou ter só o serviço de selecionar esse valor. Vamos selecionar aqui então o nosso Carlos Drummond e vamos mudar o nome aí mudar alguma questão desse registro para que ocorra essa alteração também no banco de dados. Então a gente vai colocar aqui, fazer qualquer alteração aqui, vamos mudar aqui, rua, sei lá, (1988). Então, eu vou alterar esse registro e vou dar o comando aqui de editar esse dado. O comando salvar foi bloqueado, porque eu não posso salvar um registro que já existe. Então, ele, por proteção, ele já bloqueia o salvar. Então, eu só vou editar esse dado que eu acabei de modificar ali. Então, eu faço a edição desse dado. Ele vai dar a mensagem aqui que o registro foi alterado. Eu dou um OK. Ele vai limpar o formulário e vai desabilitar novamente o botão, porque eu não tenho nenhum registro selecionado. Selecionando novamente aqui Carlos Drummond, ele vai aparecer já com o valor que a gente fez a alteração aqui. Então agora a gente vai visualizar os comandos que fazem a edição, que tipo de consulta que eu uso para fazer a edição e o comando que eu utilizo na listbox aqui para que ele retorne os dados para o meu formulário aqui para os campos de textbox. Então vamos lá. Vamos fechar o formulário e vamos abrir aqui Programador Visual Basic. Vamos abrir o módulo 1 e vamos aqui primeiramente a ação da listbox. Então na listbox, esse aqui é um comando que eu já mostrei em várias aulas, em vários vídeos contém esse mesmo comando aqui, porque eu vou criar as variáveis de valor e a variável seleção, as duas como inteiro. Então a seleção ele vai pegar o list index, que é o índice, que é o item que eu seleciono dentro da listbox. Então eu selecionei um item, esse item vai ser o list index. Então a seleção vai receber esse valor que representa a linha selecionada na minha listbox. E o meu valor do ID vai pegar o valor desta posição. Então, dessa seleção, dessa linha. Então, ele pega a linha e coluna. A minha seleção representa a linha, o 0 representa a coluna, que é a primeira coluna da nossa listbox. Então, o valor do meu ID que ele capturou vai ser, eu vou utilizar a propriedade list da listbox, que é para recuperar o valor da listbox 1 na posição linha selecionada aqui em cima, na coluna 0. Então, ele captura esse valor para dentro da minha variável ID e o que eu tenho que fazer agora é só jogar esse valor do ID para dentro da minha textbox ID e chamar a pesquisa. A pesquisa é que vai fazer a distribuição dos dados dentro das textbox. Então, a listbox serve só para eu capturar o valor dela do índice do ID e executar a pesquisa com o valor que ele jogou dentro deste ID. Vamos ver aqui a macro pesquisa, a ação que ela
que ela desencadeia aí para lançar os nossos itens. Então aqui da mesma forma eu declaro o ID, declaro o comando SQL como string, e se o meu txt-id for vazio, ele vai sair da rotina para evitar que dê erro lá no servidor de uma consulta vazia. E caso o contrário, se o meu ID não tiver vazio, meu campo txt-id, ele vai incorporar essa variável aqui, o valor nessa variável id. Faço conexão com o meu banco, eu vou executar uma consulta apenas de leitura. Então eu seleciono lá da minha tabela clientes, onde aqui eu uso onde o meu ID for como ID. Então aqui eu uso uma consulta, ele vai fazer a busca lá no banco de dados. Quando ele encontrar um valor de ID que for igual ao ID que eu estou querendo procurar, ele vai retornar o valor dessa consulta, fazendo uma consulta com o cursor travado aqui como leitura. Então, eu só faço um tratamento de erro aqui para evitar qualquer questão aí de dado inválido quando ele for buscar o índice do registro. Só dou um erro resume next. E aqui esses campos eu coloco todas as caixas de texto, e aqui a consulta retorna respectivamente o número de cada coluna que eu tenho no meu banco de dados, lá na minha tabela. Então, para não precisar escrever o nome de cada um aqui, nome, sobrenome, nascimento, eu apenas coloco o índice, que seria o número da coluna, 0 ID, 1 nome, 2 sobrenome, 3 nascimento, assim, sucessivamente para todos os dados que eu tenho na minha tabela lá no servidor. Então, ele captura todos esses dados através da consulta, que ele já abriu a consulta e executou o comando, e carrega todas essas variáveis dentro, esses dados, desculpa, dentro das minhas caixas de texto. Então aqui eu utilizo a questão de habilitar ou desabilitar os botões, porque eu fiz a seleção, ele puxou os dados, ele automaticamente vai habilitar o meu editar ou excluir. Então posso ter essas duas opções e desabilito, é claro, o botão de salvar, porque eu não posso salvar um registro que está aberto com outro valor. Daí aqui é a questão daquele índice que eu falei que eu estou trabalhando ainda, de eu voltar para o último registro e ir passando os registros a registros aqui no meu, pelas setas, que não está concluído ainda, mas já tem alguma coisa que eu estou testando aí para deixar isso funcionando. Então aqui ele vai fazer a consulta, vai desabilitar e vai desconectar o nosso BD e pula fora da nossa rotina. Então esse daqui é o comando responsável por que eu, ao selecionar um registro da minha listbox, capture o ID e já retorne todos os dados referentes ao registro selecionado. Então a gente pode trocar aqui Augusto dos Anjos. Esse cara foi muito maluco, eu não sei o que ele cheirava naquela época, mas o bicho era doido. Então você altera qualquer coisa no registro aqui e faz a alteração, a edição. Então ele edita o campo normalmente e já atualiza o nosso banco de dados lá no servidor e limpa todos os dados aqui para que um novo registro seja inscrito, seja editado ou iniciado. Agora, vou ficando por aqui nesse vídeo, e para o próximo vídeo, aí na parte 5, a gente vai ver questões aí de consulta, como fazer uma busca no nosso banco de dados, no servidor, através de através de adição de caracteres aqui, por exemplo, vamos digitar aqui um ANT, ele já vai fazer essa... Opa, salvar não, rapaz. Não tenho nada para salvar aqui. E os campos estão em brancos. É só a busca que eu quero fazer. Então aqui é uma coisa que a gente tem que proteger, que você viu que eu tentei salvar e tinha campos que não estavam preenchidos. Isso daqui é um tratamento que tem que ser feito antes de salvar. Mas o que eu vou mostrar aqui, só para introduzir já o início do próximo vídeo, aí do vídeo 5, é que quando eu digitar algum valor aqui e atualizar o campo, der um tab, ele já vai fazer essa busca na nossa list box aqui. Então ele vai
ele acha qualquer parte da palavra digitada, nesse tipo de busca que eu coloquei aqui. Então eu só digitei ANT, ele já puxou do Antônio Gonçalves Dias, já puxou Manuel Antônio Álvares de Azevedo, ele já trouxe parte dos caracteres aqui. Se eu digitar também Antônio, ele vai puxar da mesma forma os dois registros. José, será que tem alguma parte de José aqui? Vamos colocar só José. Dá um tab, ele já vai puxar. Aqui, ó, Augusto dos Anjos, já puxou aqui, e José de José. Então, qualquer parte de palavra que você digitar, essa busca vai ser executada no banco de dados, os resultados vão ser trazidos para para a Listbox. Mas isso é assunto aí para o vídeo 5. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês lá. Valeu?